Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros, a paz do Senhor, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos pastores e amigos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando ouvir a live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para o mundo, para nós. Se inscreva no nosso canal, meus amados. Hoje é 26 de julho de 2025, o dia, mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Com muito temor e tremor, é que transmitirei a palavra do Senhor para a igreja, para o mundo, para todos. Vamos falar a exortação de Samuel ao arrependimento. 1 Samuel 7, versículo 2 a 4. Eu estarei lendo, orando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e vamos meditar e comentar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a Tua palavra, Pai, que o Espírito Santo coloca no meu coração e na minha mente, nos meus lábios, a palavra que há de ser transportada para os corações da igreja, do mundo e de todos que ouvirem, em o nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs e amigos ouvintes, estamos falando de uma nação eleita por Deus, uma nação que era o povo de Deus da época. Sucedeu que, por causa do pecado, foi que tudo foi levado. A arca representava a santidade de Deus. E quando essa arca, a santidade de Deus, não pode ficar no meio do povo de Israel, a pessoa, eles viraram as costas para a arca, porque Deus não mistura com o pecado. E quando não deu certo, foi levada para uma casa, para outro lugar. O povo de Deus ficou sem a glória, sem ouvir a palavra, sem a proteção divina. Aí o povo de Deus clamaram ao Senhor. No momento da dor, né, meus irmãos? No momento da angústia, da tristeza, do desamparo, aí vem o arrependimento, vem a dor, a luta, o clamor do homem e da mulher, do povo de Deus. Por isso, a arca ficou em Kiriat-Jearim. Tantos dias que se passaram 20 anos. 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia-se lamentação ao Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, quantas vezes hoje a igreja, o irmão ou a irmã, fica seco, sem sentir a presença, aleluia, do amado Espírito Santo no coração. A palavra dele é quadrada, é como se fosse uma pedrada que vai para frente. O seu coração é duro, a certeza da salvação
ele não tem pavor à morte. O mundo, os filisteus, os inimigos, vêm, cerca e põe medo. O povo de Deus no passado estava assim. Mas para que Deus volte-se a mim, a ti e a nós temos que voltar-se a Ele. Ele continua no lugar dele, aonde nós desviamos, aleluia, da presença dele. Porque Deus não sai do seu lugar. Esse é o grande problema. A nação de Israel foi quem desviou da presença de Deus. Foi a nação de Israel quem deixou a arca fora da presença. Agora estão clamando. A igreja do Senhor Jesus Cristo, trazendo para os dias de hoje, está clamando. Eu nunca vi tanta enfermidade dentro da igreja. Eu nunca vi tantos irmãos e irmãs morrendo de infarto e de câncer dentro da igreja. Decantarabás. Também nunca vi tantos pregadores, nunca vi tantos cortes, nunca vi tantos ensinadores ensinando riqueza, trazendo o reino dos céus em troca de dinheiro, posições. Hoje não conhece mais entre um pastor e um grande político renomado. O pastor está bem mais preparado. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como a nação de Israel, era representada por um homem simples, cheio do Espírito Santo. O povo pecava, mas o homem de Deus continuava na presença. A igreja pecava, mas o pastor continuava na oração e no jejum. E quando alguém chegava até ele para chorar as misérias que tinha acontecido, imediatamente era trazido à luz da Bíblia. Se conserte os seus passos para que não morra sem o Senhor Jesus. Conserte para que não viva pregando, louvando, participando da ceia, ensinando, exortando e julgando na casa do Senhor. A igreja hoje está como a nação de Israel. Porém, a nação de Israel tinha um homem chamado Samuel, um homem de Deus, que ouvia a voz do Senhor, que Deus falava com ele. E quando eles chegaram até o profeta ordenou, porque o profeta sabia a situação da nação de Israel. Será que eu e você, nós como pastores da igreja, sabemos a situação da nação de Israel, a situação da igreja hoje, ou nós temos conduzido a igreja a esta situação? Nesse caso, o profeta Samuel não conduziu. O povo de Deus foi quem pecaram. O povo quem deixou a arca do Senhor, o poder, a glória do Pai em Kiriat Jearim, por causa do pecado deles. Está entendendo? Agora será. Mas o homem de Deus continuava ouvindo a voz do Senhor, olhando para os céus, intercedendo em favor da nação. Eu pergunto para ti e para mim, você, pastor, ainda que a igreja tenha entrado na modalidade, nós estamos voltados para Cristo, na doutrina que nós aprendemos do Espírito Santo, no início das nossas conversões, ou nós descartamos
aquilo que tirava a liberdade, e trouxemos para dentro de nossos corações e passamos pelos nossos conhecimentos carnais da letra para a igreja. Se nós deixarmos a igreja do Senhor Jesus Cristo desenfreada, correndo para o abismo, nós estamos na frente do abismo, estamos na frente da igreja. O profeta Samuel estava na presença do Senhor, por isso ele levantou, versículo 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltai ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O profeta de Deus, ele estava na presença do Senhor de tal maneira que ele deu a sentença para o povo, aleluia. Falou Samuel à casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração, igreja, eu preciso estar como o profeta Samuel, na presença do Senhor, para que eu possa, olhando para Cristo Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo, que Ele me ordene o que devo falar à igreja, igreja do Senhor. Se de todo o coração, essa gritaria, esse clamor, minhas irmãs que estão chorando aos pés da igreja, do altar, nos seus leitos, com seus esposos desviados, com seus filhos nas drogas, com as suas filhas na prostituição, com a murmuração nos vossos corações, com a angústia, o câncer assolando a igreja. Câncer nada mais é do que tristeza, angústia. De tudo isso nasce a ferida do câncer. Se você, igreja, se a igreja está clamando porque os filisteus deste mundo, porque o mundo, porque a enfermidade, por causa do pecado, tem batido a porta da sua casa, tem entrado pela igreja, a igreja está fria, as curas que anteriormente aconteceria não tem mais. Hoje tem festa, tem culto disso e daquilo, mas o culto de Jesus Cristo, a palavra que conduz a igreja à vida eterna, a renúncia, a renúncia da vida, morrer para que Cristo viva em nós. Será que nós, os pastores, lembra que Samuel era um homem só, hoje uma igreja só, tem mais pastor, evangelista, presbítero, evangelistas, missionárias e missionários, diáconos, cooperadores, tem mais. A minha igreja tem menos de 2 crentes ou 3 para cada obreiro do campo. E quantas pessoas estão perecendo. E daí Samuel era um só. E ouvia a voz e dizia: se de todos os vossos corações voltar ao Senhor e clamar a Ele, e tirar de vós os amuletos, os astarotes,
e chegar e preparar o coração, o Senhor tirará da casa de Israel toda enfermidade, todo mal. Lamentações do Senhor ao Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, se hoje você está clamando por todas essas lutas, por todos os problemas, pelas todas as controvérsias que há na nação, e se converter os vossos corações e voltar a Cristo, de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, você deixar voltar-se para Ele e tirar do meio da igreja, do seu coração, meu irmão e minha irmã, os deuses. Quem são os deuses? São seus ídolos de louvores, ídolos da pregação. Se a igreja deixar tornar-se para dentro dele, preparar o coração e voltar para o Senhor, tirarei de vós os deuses, os astarotes, preparai os corações e servi só a Ele. Se só a Ele servirá, porque Deus não se divide das mãos dos filisteus. O Senhor livrará a igreja do Senhor Jesus Cristo. As pragas que vêm sobre o mundo, a mortandade, as perseguições, as lutas, as enfermidades. Se a igreja voltar-se para Deus de todo o coração, só a Ele adorar, só a Ele servir, de todo esse mal será livre. Deus tirará, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, do meio da igreja, a friagem espiritual. A igreja voltará a ter cura divina, mas o homem de Deus tem que andar de joelho no chão. Os homens de Deus que cuidava da nação de Israel, jejuava e orava, e clamava, entregava a vida deles ao Senhor. Moisés teve hora que pediu ao Senhor que perdoasse o povo ou que riscasse o nome dele do livro da vida. Isso chama-se amor ao semelhante. Pastores, eu como pastor tenho hora que eu fico com vergonha de ver a igreja do Senhor Jesus Cristo descendo nos empenhadeiro, a perdição. E tenho tristeza de saber que tem líderes que são ídolos da igreja, que está vivendo com a lã das ovelhas e estão conduzindo as ovelhas para a perdição. De ver líderes ricos viajando de aviões e fazendo negócios, e a igreja morrendo com o câncer, com a depressão, infartos, fulminantes e todas as coisas, parando os órgãos do corpo. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, se voltasse para Cristo, cada irmão, cada irmã, que voltasse com o coração voltado para Cristo Jesus, tem o poder nas mãos para ressuscitar os mortos, para abrir a vista dos cegos, para dar voz ao mudo, para levantar os paralíticos, porque o Espírito que Deus em Cristo Jesus enviou à igreja é o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus.
é aquele Espírito que o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos. E Pedro ressuscitou mortos, levantou paralítico. Paulo fez o mesmo. E Paulo não estava junto naquele dia, mas foi cheio do Espírito Santo quando se converteu. Meus amados, se eu não faço essas coisas, é porque eu estou em pecado, em falta diante de Deus. Mas se eu voltar-se para Cristo, tirar de mim a razão, tirar de mim a vaidade, tirar de mim os ídolos, e não viver para mim, mas a vida que eu tenha seja Cristo vivendo em mim. Tudo quanto eu pedir ao Senhor, na oração, crendo, Ele fará. Amados e queridos irmãos e irmãs, por que você está triste, desesperado, dizendo não tem mais jeito? Se eu voltar-se a Cristo, tirar de ti a vaidade, tirar de ti o orgulho, a soberba, se tirar de ti os desejos desta vida, tirar de ti o desejo de riqueza, de mentiras, amados, e preparar os corações, o Senhor voltará para cada vida. O Espírito Santo opera. A igreja recebeu o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não pode operar em um coração murmurador. Não pode morar e operar na vida de um mentiroso, na vida de um contador de história. Jesus Cristo, o Espírito Santo, operou na vida de Cristo, que tinha uma palavra certa. Quem tem o Espírito Santo não é conhecido nem entendido por ninguém, porque o Espírito Santo não veio para ser entendido. O Espírito Santo veio para nos conduzir à vida eterna. Como que eu vou chegar diante de Deus se eu não amo o meu irmão, a minha irmã? Como eu vou chegar diante de Deus se eu não amo meu vizinho, a minha vizinha? Como eu vou chegar diante de Deus se eu odeio os meus inimigos? Eu não aprendi de Jesus, que amou aqueles que estava crucificando, perdoou e pediu ao Pai que eu perdoasse. Como eu posso chegar diante de Deus, que tem um amor tão grande, incapaz de eu poder calcular? Enviou o seu único filho. Quem de você, ou de mim, ou de nós, tem um filho e daria para morrer na praça da pública, às suas vistas, porque Deus tudo vê, em prol dos seus amigos? É difícil. Imagina em prol dos marginais, dos presos, dos estupradores, ladrões, salteadores, abomináveis, porque todos nós éramos assim. E foi por causa dele que nós alcançamos. E Deus deu o seu Filho com o seu imenso amor para passar por esse caminho da cruz, por nós sendo pecadores. Será que eu tenho voltado a Lama Sundecanta, a Cristo Jesus, a ponto de olhar para minha irmã como Cristo Jesus olhou para Maria Madalena? Porque Jesus não olhou para Madalena como uma mulher prostituta. Não olhou para a mulher no tanque, no poço, como uma prostituta. Olhou para aquela mulher como uma grande mulher de Deus.
evangelista, uma mulher que tinha pecado, e vários pecados, mas que Deus tinha uma obra com ela. Jesus Cristo não olhou para aquela mulher que estava sendo apedrejada, para ser apedrejada, como uma prostituta. Ele olhou como a serva, como uma mulher angustiada. Isso chama-se amor na alma, no corpo, nos olhos, no coração. Isso chama ter desejo de levar aquelas mulheres errada, prostituta, arrependida, para onde ele estiver, ela estará também. Você já imaginou, meu irmão e minha irmã, ao chegarmos no paraíso, encontrar-la com aquele ladrão que morreu junto de Jesus? Aquele meu irmão, ladrão que morreu, encontrar com Maria Madalena, com a mulher do fluxo de sangue, com a mulher adulta que foi levada para ser apedrejada, aquela mulher que teve 5 maridos que tinha, não era dela, lá no posto. Tudo salva lá na eternidade. Eu vou olhar para o coração daquela mulher e vou ver Cristo Jesus nela. Se não fosse o amor do Pai e de Jesus Cristo, aquelas mulheres teriam sido lançadas fora. O Espírito Santo de Deus não foi entregue para a nação de Israel, mas o profeta recebia o Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. Ô minha irmã e meu irmão, a língua que vós falam é dos anjos, é da carne ou é do inferno? Medite no seu coração e na sua mente. Se a língua que você fala é dos anjos, é o Espírito Santo quem te conceda. Se for da carne, você está brincando, está pecando. E se for do inferno, você não é liberto. E quem sou eu para julgar a língua? É você, é eu. Vamos voltar para Cristo de todo o coração. Preparar-se o coração para que o Espírito Santo possa morar no nosso coração. Que eu possa olhar, ouvir a voz da minha irmã, e o Espírito Santo possa dizer para mim, amado, e decanta, como está o coração da minha irmã. Meus amados, às vezes eu não preciso estar perto, eu não posso, tenho irmãs que eu não a conheço, mas eu ouço a voz delas. Pode ser, meus amados, que a internet faça mal se mal usada, mas faz eu conhecer mulheres de Deus. Por que eu digo as mulheres? São aquelas que mais procuram a palavra de Deus, mais procuram ajuda nas suas necessidades. Que todos os homens voltassem com o coração para Cristo, para buscar a necessidade, a ajuda no momento da angústia, da tristeza. Não deixe quando a morte chegar. Não deixe quando a morte chegar e bater na sua porta. Reconheça as suas necessidades, as suas fraquezas. Não deixe para quando Deus te levar, para colocar num leito de enfermidade, para sofrer e ali dizer, começar a chorar. É perigoso Satanás subir, entrar na sua mente e dizer, você foi um pastor, olha o que você fez neste mundo, olha que Deus te abandonou, e você murmurar contra o Espírito. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Um dia chamado hoje, meus amados, prepare os corações ao Senhor e servirá a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Por isso que eu falo, irmãos, eu não temo que possa me fazer o homem.
Eu fico alegre quando eu ouço a palavra, uma escrita de um irmão ou a voz, e o Espírito Santo me dá um momento de discernimento do que está acontecendo com ela. A luta que ela já passou e ela não me conhece, e eu não a conheço. Ela não me falou como Jesus Cristo é poderoso, como o Espírito Santo entra no coração, amado e decanta desta mulher, porque essa mulher volta-se para Cristo, para fazer a vontade dele, para se humilhar aos pés do Senhor. Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, se a igreja do Senhor Jesus Cristo voltar-se a Cristo, se os meus irmãos pastores voltar-se a Cristo, se todos nós, os pastores, voltássemos aos pés de Jesus Cristo, para conduzirmos a igreja no caminho da santidade, alá managassube anda e canta alabá. A igreja do Senhor Jesus Cristo triunfaria sobre o inferno, sobre essa nação, sobre o mundo, sobre as guerras, porque para Deus não há nada impossível. O difícil é que nossos corações estão divididos, meus amados, entre dinheiro e posição, entre amizades, entre vaidade, entre orgulhos, porque eu sou grande, porque eu tenho, porque eu posso. Eu nada tenho e nada posso, nada sou, mas tudo posso naquele que me fortalece. Foi assim que um homem do qual eu não sou digno de ser comparado, chamado grande apóstolo São Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, assim ele de coração ele falou. Quem sou eu, meus amados, na ordem do dia? Então os filhos de Israel tiraram dentre os Baalins e os Astarotes e servia só ao Senhor. Só a palavra de um homem de Deus que tem um contato com Deus poderá fazer a igreja tornar-se ao Senhor, como Samuel fez, cheio do Espírito Santo, o povo, a nação de Israel, tirar os Baalins do coração e da mente, a vaidade, os Astarotes, e voltar-se ao Pai e servir só a Ele. E Deus livrou eles dos filisteus. Amados e queridos irmãos, os filisteus de hoje é o pecado, é o inferno, as enfermidades que estão assolando a nação. Eles têm assolado a igreja igualzinho a nação. Este mundo tereis um lugar onde Deus opera. Se este povo voltar-se lamento e decanta para Cristo, o que daria você, minha irmã, para ter o seu ente querido que o médico deu a liberação da morte? Deu 10 dias ou 2 dias de vida. Já deu atestado de óbito. O que daria você a Deus para ter esta pessoa? Que daria esta pessoa a Deus para ter a vida plena, com saúde? Com certeza, se Deus falasse para ela ou para ele, deixe o seu orgulho, deixe a vaidade, deixe o dinheiro, deixe qualquer coisa, volte só a mim, me adore e me sirva, e eu te curarei, te levantarei, e tu testemunhar a este mundo a cura que eu fiz
que tu recebeste do Senhor, com certeza já está com o atestado de óbito nas mãos. A pessoa abria mão de todas as suas fazendas, de toda a sua posição. Amados, tudo que tem, e servia a Deus para viver. Você tem certeza disso, né? Se nós, os pastores, voltasse para Cristo, pastor, você que hoje está pregando, você que hoje está ensinando, você que hoje está engordando a sua poupança com as gorduras das ovelhas, o que daria você para você ter mais 15 ou 20 anos de vida, visto que este ano você descerá à sepultura, você abriria mão da riqueza que você tem conseguido com as pregações que você tem feito, com os programas da igreja. Se você voltasse a Cristo de coração, seria um pregador do ar livre, na casa de família, pisava nos pés no chão. Aí eu ando de jatinho, eu ando de avião, eu sou homem de Deus. Você está condenado à morte este ano. Escolhe a volta para Cristo de coração, para que Deus te use para tirar a igreja do buraco que está, ou descerá à sepultura. A sua salvação pertence, está entre você e Deus. Estou falando da vida. Os dons que você disse que tem, você não tem. Os dons são de Deus. E Ele atirou todos de você. Por que você pensa que é? Você está paralítico. Você está cego. Você está mudo. Você está seco. Tudo isso é o pecado. É a vaidade. É o que você implantou na igreja para que você fosse rico. Serás envergonhado diante dos anjos. O seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados, é passível de conserto se voltarmos para Cristo Jesus. Você ama essa irmã lá da peleteria. Você ama essa irmã que não tem mais do que um colégio. Você ama essa irmã que às vezes não pode ser dizimista. Você é capaz de dar uma despesa mensal para ela. Você ama aquele que está canceroso, ou você deixa porque Deus vai tratar? Deus te chamou para apacentar o rebanho dele. Deus te chamou, você e a mim, para sermos pastores e doutores, o doutor da alma e da carne. Cura os enfermos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, se você não crê na cura da cegueira, da paralisia, do câncer, da ressurreição dos mortos, você tem medo, você não pode crer que Deus vai ressuscitar você. Se você tem medo da morte, você precisa aceitar a Jesus. O crente não tem medo da morte. O crente tem medo dos seus pecados. Por isso, cada dia, volte para Cristo e peça a Ele que purifique o seu coração. Minha irmã, não temas. Deus é contigo. Ele te ama. Ele te chamou para uma grande obra na terra. E você serás abençoada por Ele. Farás a obra dele, mas não desvie
para a direita nem para a esquerda. Olha para tuas mãos, lamanto e decanta. Receberás autoridade a partir de hoje para curar os enfermos. Receberá unção do Espírito Santo para aconselhar o jovem, a jovem, o irmão e a irmã. O sexo não importa na idade, aquele que vos te procurar, porque Deus conta contigo. E a igreja precisa de pessoas que com carinho diga para a igreja, tira os astarotes, tira a vaidade, alamanto e canta da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Prepare esse coração para que o Espírito Santo faça morada e volte a te usar poderosamente. Meus amados irmãos, não temas o que está por acontecer, porque a igreja tem autoridade, tem a chave que conduz à vida eterna. Então somente volte para Cristo. Pastores, oriente a igreja a uma vida de santidade e viva os senhores uma vida de santidade. Se tiver de custar a sua vida, não importe, a eterna está te esperando. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe esta nação, que Deus abençoe o mundo que jaz o maligno, que salve este mundo, os pecadores, que cura os enfermos. Quantas pessoas cancerosas, diabéticos, lunáticos, quantas pessoas morrendo de infarto, de paralisia, AVC, mas Jesus Cristo está do seu lado, do meu lado, esperando que nós voltamos para Ele. E a igreja será uma potência deste mundo, para que o nome do Pai seja glorificado e os filisteus caia por terra. Querido Deus e bondoso Pai, esta tua palavra foi pregada, Pai. Neste momento visita os corações a qual vão ouvir esta palavra. Cura as enfermidades, Senhor, da cabeça à ponta dos pés. Para o Senhor não há nada impossível, meu Pai. Aonde estiver o irmão enfermo, a irmã enferma, aonde tiver o irmão desviado, a irmã desviada, que ouvir esta palavra, ó Senhor, irmã triste, abatida, um jovem, adolescente, um pastor, visita esse coração, visita o leito de enfermidade, visita, meu Pai querido, os presos, Senhor, os adultos, as prostitutas, os afeminados, ladrões, salteador. Ah, Senhor, visita, Pai querido, e salva essas vidas, salva o estuprador, os traficantes, passadores de droga, os macumbeiros, macumbados. Deus abençoa a igreja, visita os corações. Deus querido, visita o coração dos pastores, meu Pai. Visita a família na face da terra. Meu Pai, visita a minha família, minha esposa, minhas filhas, meus genros, meus netos, minha neta, minhas netas. Deus abençoa, Senhor, pela tua infinita bondade, pela graça do Espírito Santo, meu Pai. Cuide da minha família por mim, meu Pai. Deus abençoa essa irmã que tem problemas financeiros, abençoa essa irmã que tem problema sentimental, problema no casamento. Abençoa esse irmão, Senhor, abençoa essa irmã que perdeu um ente querido. Meu Pai querido, abençoa esse povo na face da terra. Meu Pai, salva o presidente da nação, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, salva o Senado, senadores, juízes, salva essa nação, salva o mundo, Pai. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, cura, Senhor, todos os cancerosos, enfermos neste momento. Toda enfermidade eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim seja conosco. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.